Olá, Dreamers! Hoje estamos aqui com o Ramon para a gente estar falando aí de um produto fenomenal, que é o Apex. Uma ideia que surgiu alguns anos atrás e agora estamos aí, né, colocando em prática com a ajuda desse ilustre aqui. Com certeza absoluta, e não é ajuda, é uma honra, meu querido. Esse produto é fantástico e eu vou falar para vocês aqui como funciona. Eu entendi, eu estou babando para investir e trazer todos os meus family and friends para fazer um investimento junto a essa empresa com o Ricardo. Você já sabe que o Ricardo aqui é uma figurinha tarimbada aqui no meu podcast e a gente está fazendo um collab bem legal de parceria, né? O Ricardo tem uma empresa gigantesca aqui, que é a Dream Vacation Orlando, mas hoje falaremos de Apex. Meu príncipe, me fala como que surgiu essa ideia, o que é a Apex, o que é que ela traz e o mais importante, onde está o dinheiro disso aí? Bom, como muitos já sabem, né, sou um corretor licenciado, já estamos aí no mercado há quase 20 anos, né? E muitas das coisas que eu percebi aqui com a Dream Vacation Orlando, né, depois que eu e o Fabiano montou essa empresa, pessoas me procuravam para ter esse tipo de investimento, né, casas de férias. E assim, me doía muito o coração quando a pessoa achava que podia ter algo e eu tinha que dar a notícia que ela não podia. Por- Algoz do sonho dos pobres investidores. assim, e doía mesmo o coração, porque às vezes a pessoa até qualificava para comprar uma casa de férias, mas depois, se ela não preparar a casa, né, como está aqui, né, Meu toda Deus. decorada, a casa não vai para frente, porque aqui na região são mais de 60 mil casas de férias. Então, se você faz uma casa simplesinha, só coloca um sofá, uma televisão, uma caminha ali, não vai alugar. Então, e isso daí tipicamente o banco não vai te financiar esse projeto de decoração. Então, às vezes a gente está falando aí de algo de 100, 120, É, 150 mil dólares que a pessoa, além depois da compra da casa, tem que disponibilizar depois, né, logo em seguida, né, da aquisição dessa casa. E aí ficava algo assim inviável, né, para o sim. bolso de muitos clientes meus. E eu dizia, se for para fazer de qualquer jeito, nem É faça, melhor não fazer, né? porque você vai ter a impressão que o negócio não é bom, e não Uhum. é que o negócio não é bom, é que a pessoa está fazendo errada. E ela está fazendo errada, às vezes, por não ter a condição de fazer o correto. Então, dali matei muitos sonhos, né? Então, eu falei assim, poxa, não vou deixar você fazer isso. Então, que seja melhor você comprar uma casa e alugar a longo termo, né? Uhum. Então, ali, pega um inquilino de um ano, porque aí você não tem que gastar com uma decoração. E muitos deles não queriam. Queria casa de férias Claro. para eles poderem ir, Olha isso, meu ficar na querido. casa, e aí acabava não fazendo nenhum e nem outro. Eu falei, poxa, tem que ter um jeitinho aí da gente estar se ajudando, né? Uma, para mim não perder esse cliente, Claro. e a outra, né, para poder essa pessoa conquistar esse sonho. E a ideia, na verdade, é algo assim muito antigo, né? Quando você chega e fala assim, pô, eu não tenho dinheiro para fazer um certo tipo de investimento. Vou chamar o meu irmão, vou Isso. chamar meu pai, vou chamar meu amigo, meu primo, e vamos junto aí um pouquinho com cada um e a gente faz uma aquisição, né, de uma casa, geralmente. E eu tenho bastante clientes nesse formato. Uhum. Muitas pessoas lá do Brasil, né, que compram casas compartilhadas e faz um financiamento com o banco, né? Junta ali um pouco e o restante financia. Ah, a ideia é mais ou menos isso, né? A Uhum. ideia que eu tive é da gente ter centenas de casas, porém tirando o banco da jogada, porque o banco com juros atuais é algo inviável, né? Então você vê aí muitos podcasts, muitos YouTubers falando: "Ah, use o dinheiro do banco". Uhum. Sim, quando faz sentido. Com certeza, com certeza. Quando Importante isso faz aí, viu, pessoal? Isso é um sentido. corte, viu? Tá assim, excelente essa ideia de você usar o dinheiro do banco para você investir e tal, mas a casa em si, ela tipicamente e rentavelmente falando, monetariamente falando, ela vai te dar aí uns 6% ao ano de investimento, do seu investimento. E mais uns 6% de valorização do imóvel. Tudo bem, que também pode subir e pode descer, Claro. né, como todo o mercado. Ah, agora, se você está ganhando 6% e o banco está te cobrando 7,5%, 9%, a matemática não fecha. Não fecha. E muitos corretores aí, eu, né,
eu administro casas que foram vendidas por outras pessoas, eu escuto as histórias, eles falam assim, não, você pode comprar agora, mesmo que tá 11%, tem um cliente com 11% de juros. Nossa E depois senhora. você faz um Que refinanciamento. covardia, meu irmão. Você é um covarde, você que faz isso, viu, cara? Que covardia é E isso? aí, assim, depois você faz um refinanciamento. Porém, muita gente não tem a noção que tem os closing costs, Exatamente. os custos para fazer essa operação. Porque o banco, ele também quer deixar muito atrativo. Ele fala para você, olha, você não vai ter que pagar nada. Uhum. Não é que você não vai ter que pagar nada, você não vai ter que disponibilizar de dinheiro para fazer um refinanciamento. Mas aquele valor, aquele custo para fazer, ele vai no seu balanço Tá final. embutido. Então você vai pagar em 30 anos, mas você vai pagar. E paga caro, né, cara? E paga caro. Então tem que realmente fazer a matemática, ver se, né, os juros que o banco está te oferecendo vai estar valendo. E a Apex é isso, é simplesmente cortar, né, esse gasto adicional, então é trazer várias pessoas juntas, né, para dentro de uma empresa e essa empresa ser a detentora de várias casas totalmente quitadas. Então todo o lucro, em vez de passar 6% ali para o banco, a gente traz para esses membros da Apex. E ainda que os juros sejam baixos, mesmo assim o que o Ricardo falou, essa questão de não deixar o banco entrar e botar a mão no teu bolso do investidor. Então a gente estava falando essa ideia de depende do que o cliente vai falar, né, Ricardo? Seja cota ou Unidades. unidades ou pool, alguma coisa. É uma ideia que eu acho que entra muito na cultura brasileira, né? Que o brasileiro adora uma parcelinha e o brasileiro adora juntar assim 3, 4, 5 amigos. Aqui nos Estados Unidos a gente fala family friends, né? Sim. Então, esse príncipe teve uma ideia fantástica sobre isso. Quando ele me apresentou, eu descobri que ele já vinha trabalhando nessa ideia há 2 anos, cara. Como é que foi isso aí? Por que tu é uma espécie de James Cameron? Tava esperando a tecnologia? Não, não. Eu acho que se a gente vai fazer um projeto, ele tem que ser muito bem elaborado, né? Então, tem diversos cenários que eu aprendi com a Dream Vacation Orlando, né? Situações que falou assim, poxa, como que a gente pode incorporar certas situações negativas que a gente teve e tornar positiva? Então, uma delas, né, uma grande diferença, né, que você vai encontrar entre a cota de amigos e família comprando uma casa e a Apex, é que a pessoa é totalmente hands-off, não tem que tocar no negócio, não vai ter uma dor de cabeça sequer. Então, porque muitas vezes eu ligava pro proprietário da casa e assim, problemas acontecem com a casa. Claro. Um sistema de ar-condicionado pode te custar 5, 6 mil dólares. E do nada, eu falei assim, olha, esse mês você não vai ter receber, você tem que pagar 5 mil. Claro, Né? Então, entendam que esse negócio de curta temporada é muito bom, é lucrativo, mas existe despesas inesperadas. Claro. E que muitas vezes a pessoa juntou todo o dinheirinho dela para fazer esse investimento, né, de comprar aquela casa, e não tem uma reserva disponível, né, razoável ali. Sim. E isso daí é um problema, porque se você não arruma um ar-condicionado, né, ou um aquecedor, hoje está meio frio aqui, né, como que você vai alugar a casa? Não tem como. Então você tem que disponibilizar desses 5, 6 mil imediatamente. Já com a Apex, na ideia, eu falei assim, olha, então vamos resolver mais esse problema ainda para a pessoa. Ela não tem nenhum tipo de preocupação com o imóvel. Então a Apex ela já tem um caixa de segurança formado para esses eventuais problemas. Então quebrou um ar-condicionado, não tem que acionar um proprietário, pedir permissão. Não, é lá, é arrumado e tudo reportado, obviamente, para os membros e para a coisa assim realmente rodar. E então esse é um dos problemas. O segundo problema é a questão da tematização. Então, muitos clientes não entendem como que tem que preparar a casa. Falou assim, como que a gente pode estar resolvendo esse problema também da Apex? Então, está resolvido. As únicas casas que entram para o grupo da Apex, elas já estão totalmente compradas, quitadas, decoradas e fazendo performance. Então, ela já está rodando. Novamente, não tem uma participação dos membros. Ou seja, a gente não quer estar acionando nenhum membro para nenhum tipo de problema e pedindo dinheiro. Então isso sobre contrato não existe. É uma responsabilidade total da Apex dela estar se virando. Então, cara, é tão simples que vocês não entenderam. Vamos esmiuçar isso daqui agora. Olha que espetáculo isso, cara. Então me deixa doido quando ele... Toda vez que eu falo sobre isso eu fico maluco. Eu sou dono de uma casa.
Ou eu sou dono? Porque nós falamos aqui um exemplo do ar-condicionado que quebrou e tal. Temos uma reserva. Então vamos esmiuçar. Eu sou investidor, eu quero comprar uma casa de vacation. Cheguei para o Ricardo e falei, tenho, sei lá, eu vi o seu vídeo, eu tenho $100 mil. Eu quero comprar uma casa. O que é que eu vou fazer? Bom, primeiramente tem que entender qual o tipo de casa, quantos quartos é e para que é. É retorno de investimento, é uso próprio, para que está servindo aquela casa. Então é o primeiro fator, né, que a gente tem que estar entendendo. Possivelmente não, certamente com $100 mil, né, você só vai conseguir adquirir a casa e entrar numa dívida com o banco. Né? Você vai ter que estar financiando a casa. Só passivo, até agora só passivo. Então se a gente está falando aí de 20% de entrada, possivelmente você vai ter que gastar aí, você vai ter que comprar uma casa aí de uns 350 mil, mais ou menos. E se eu sou turista? Também é possível, né? Inclusive financiamento para brasileiros, né? Estrangeiros, dependendo do país, obviamente, que ele está, né? É mais fácil do que para americano de ser aprovado. Muito mais fácil. Opa, bem mais fácil. Tá certo que os juros pro americano é melhor, claro, mas também é requerido muito mais documentos, provas, né? Mas se alguém tem 100 mil hoje e fala que quer uma casa de férias, eu já vou dizer para nem entrar numa casa de férias. Isso é importantíssimo. Vou cortar ele aqui, ó. O cara é corretor de imóveis. O cara é dono de uma property management. Casa de férias é o core do business dele. E ele vai falar. Não entra. Então, pessoal, vivemos no mundo digital. A gente está falando aqui no off justamente sobre isso. Tem muitos gurus aí de internet prometendo muitas coisas. Ouçam de um especialista. Ontem saiu um vídeo no meu canal sobre a questão de especialista, que tem muitos aventureiros que chegam aqui. Vamos falar de brasileiro, né? Chegam no Brasil, o meu mentor fala, o problema do brasileiro é que ele é vítima do próprio sucesso. O Brasil é um país de bandeira verde, amarela, azul e branco. Nós moramos nos Estados Unidos. O sistema é totalmente diferente, começando pela língua. Então, property manager, corretor de imóveis, especialista em vacation, está dizendo que eu tenho $100 mil, o que é que tu falaria isso? Não compra uma casa de férias. Toma corte, toma! Com 350 mil, possivelmente você vai estar comprando uma casa aí, numa revenda, uns 3 ou 4 quartos no máximo, né? E depois você vai ter em torno de uns 70 a 80 mil dólares de decoração apenas. 100 mil já não valeu. Já não alcançou. E para você comprar um apartamento, né, então vamos para uma residência, né, uma casa menor, mais barata, para você comprar uma de 1 quarto ou 2 quartos, acaba não sendo lucrativo, porque essas casas, ela tem uma alta demanda, mas o valor da diária é muito baixo. Então não tem uma correlação investimento e retorno. Então eu ficaria longe de 1, 2, 3, até 4 quartos. Eu tento me distanciar, né, como um investimento. Porque a partir da de 5, o preço já é muito melhor da diária, o que justifica o seu retorno de investimento. Já as menores não. E muito grande também, como já conversamos algumas vezes, né? Várias de vezes. 7, 8, 9, 10 quartos. 15 quartos. 15 quartos vai estar trazendo dinheiro sim, mas é mais para o gerenciador do que para o proprietário. Ouviu isso? Então, uma casa de 10 quartos, por exemplo, evidentemente ela vai trazer mais dinheiro do que uma de 5. Só que 2 de 5 vai trazer muito mais do que a de 10, pelo mesmo investimento. Cara, eu fico sem palavra. Continue, porque eu fico sem palavra, que eu fico já com raiva já. Então, assim, se a pessoa não tem capacidade de fazer total, então é melhor que não faça realmente. Fique aí na de longo termo que vai ser melhor para ela. Ou a gente pega esse investidor, você está vendo que esse príncipe aqui está dando uma consultoria. Para você trabalhar com corretor de imóveis, ele antes de mais nada, ele tem que ser um consultor imobiliário, tá, pessoal? O dinheiro, todo mundo precisa para comer, infelizmente é uma droga do mundo aí que a gente precisa para sobreviver, mas ele tem que ser consequência de um trabalho, consequência de um resultado de uma consultoria de um especialista. Então, já matamos o sonho dele.
há 2 anos atrás, 1 ano atrás, a gente não tinha mais opção de matei o sonho do cara, o cara vai embora com $100 mil na mão. Aí daí tiveste a ideia da Apex. Então, como que eu aplicaria esses $100 mil na Apex? Consigo? Qual que é o mínimo? Como que funciona? Cota? Pô, como é que tu chamas isso? A gente chama de unidades até então. A intenção é que, eventualmente, já estamos trabalhando nisso, é que a empresa se torne pública, aí ela vai ser ações, vai ser convertida em ações. A ideia realmente é uma mistura, né, de coisas. Então, quando a gente tem alguma ideia de um projeto, e eu gosto de tomar um tempo pensando, é que a gente vai desenvolvendo coisas e tornando aquilo lá cada vez mais atrativo. Antes mesmo, né, de eu estar mudando aqui para Orlando, eu era consultor financeiro da New York Life Insurance Company, que já tem mais de 175 anos. Que legal. É uma empresa bem sólida mesmo, ótima empresa. Não estou mais vinculado com eles, mas é uma excelente empresa. E ali eu fazia um trabalho muito extenso de aposentadoria, planos de aposentadoria privado. Legal. E quando você larga, né, uma carreira, um trabalho, você não apaga tudo o que você aprendeu, claro que não. tudo aquilo. Eu fiquei com eles 6 anos, né, ali com aquela empresa, sempre, né, pensando na aposentadoria. Então, a aposentadoria é algo que muito me preocupa. E tendo em vista aqui muitos colaboradores, né, da Dream Vacation, né, bastante brasileiros que acabam não investindo nem aqui e nem lá, né, com medo aí de certas incertezas, Felizmente. você vê que a pessoa que trabalha aí na manutenção, na faxina, né, que precisa do corpo realmente ali para estar trazendo aquele dinheiro para a família, suado, não está se preparando para quando o corpo não aguentar mais. Então isso me dói muito, de ver que as pessoas estão vivendo ali de cheque em cheque e não tem assim, um plano para elas, né? A Apex ela pode mudar isso também, e principalmente se a gente tornar ela em ações, porque com $100 que a pessoa poupa, ela consegue comprar uma fração da ação. Hoje falando assim em contabilidades, né, e em números, não conseguimos fazer isso, né, de fracionar desse jeito, porque é um fundo privado. Claro. Então não temos essa ferramenta ainda para essa fragmentação, mas ainda é bem acessível para a pessoa. É muito acessível. A gente quer tornar isso, eventualmente, se Deus quiser, daqui no máximo 1 ano, mais acessível ainda. Conte comigo, você tá louco. Essa ideia do cara, você tá vendo que o Ricardo faz isso por amor, dá para perceber, né? Que tá exalando aqui, a energia dele é paixão pelo que o cara faz. Todos os vídeos eu falo isso, vou falar de novo. Esse cara é um nerd, né? Ele ama comics e desenhos e sabe, estuda e vive disso. Então, por que não você que está buscando algum investimento, ouvi-lo? Você não é obrigado a investir não, meu querido. Você pode comprar sua casa de 15 quartos aí, fazer o que tu quiseres. Mas por que não ouvir um cara que já está aqui há 20 e quantos anos nos Estados Unidos? 25 anos. 25 anos. O cara já trabalhou N, A, B, C, D. Acabou de falar de outra experiência. Teve várias outras que ele também conseguiu, eu acho que, filtrar. Tu falaste lá na Mears, que eu acho que o Customer Service tu aprendeu muito ali, com certeza. Para esse cara ser desse jeito assim, deve ter tratado com muitas pessoas várias vezes. Então, por que não ouvir, pelo menos? O que a gente quer, ele está há 25 anos, eu estou há 11 anos aqui, eu falo para todos os meus clientes, você não é obrigado a comprar comigo. Não é obrigado, mas pelo menos me ouça e ouça mais 15. Sim. Entendeu? Pessoas corretas e idôneas vão te falar as mesmas coisas que eu falei. Tá? Aí você escolhe com quem quer trabalhar. Isso aí já é outro ponto, tá? Então, ouça esse cara já passou por muita coisa, criou uma empresa, tem uma empresa sólida que é a Dream Vacation Orlando, e ele criou a Apex, que eu me considero, graças a Deus, ele já falou que consegui que ele falasse até em vídeo que eu sou embaixador da Apex, agora da Dream. Então, faço questão, porque é um produto que eu confio, eu vivi, eu estive com ele no Core, meu amigo há 7, vai fazer 8 anos, a gente é amigo pessoal, ele é tão comedido, nós vamos explodir esse cara na internet, que ele passou 5 anos, uma mão inteira aqui na minha cara, ó, 5 anos para eu descobrir isso aqui, ó. Eu fiquei maluco e tô maluco até hoje. Então, esse é um produto que você tem que entender. Vacation Homes dá dinheiro, mas tu tens que saber como faz isso. Eu tenho um vídeo, tenho um corte que eu falo. Não compre um Vacation Home se tu não fizeres a tua... como que a gente fala, Ricardo? A tua... Fala bonito aí, tu que fala bonito. A tua organização financeira corretamente. Eu vou comprar com 20% de entrada e eu vou ter um lucro absurdo. Não.
Então, se Tem que organize. se educar, né? Tem que se educar. Senta com ele. Me liga para ele. Tá aqui aí, ó, Dream Vacation Orlando. Eu vou pegar esse vídeo, pegar corte, jogar no meu canal, todos os meus canais. Me liga que eu trago pro cara, a gente senta. Cara, esse cara ele tá aberto para ajudar. Entendeu? Ele tem uma equipe que faz a empresa dele rodar e ele tem o maior, acho que tu tens até orgulho de chegar e sentar para uma pessoa e dar essa consultoria, digamos, não financeira, mas essa consultoria assim, geral, esse overview de como que é o investimento aqui nos Estados Unidos, e se você quiser gostar, comprar alguma coisa com ele, ele é o cara mais correto para te dar esse guidance, né? Como que eu te falo? Esse auxílio. Então, ouça, a gente tem a Apex, $100 mil, eu consigo comprar essa tal das unidades, como que funciona, qual que é o mínimo. A gente sabe que mais na frente nós trabalharemos, se Deus quiser, em forma de ações, viu que o amor dele hoje custa X, amanhã ele quer que custe, ouviu o valor aqui, $100, que é virar ação. Hoje são unidades, né? Sim. Como que funciona? Eu tenho um mínimo, como que é isso para a gente entender? Então, entendendo que a pessoa não vai ser dona diretamente da casa, mas dona da empresa, isso é importante, detentora de várias casas. Né? Tá, então, voltando para a questão dos $100 mil. Então, mataram o nosso sonho, há um pouquinho tempo atrás não tinham o que fazer, esse cliente está indo embora com a maleta. Estava, né? Hoje a gente tem a Apex. $100 mil, o que é que eu faço? Eu consigo investir na Apex? O que é que eu compro? Não é ação ainda, são as unidades, né, Ricardo? Unidades. Como que funciona? Então, assim, uma notícia boa é que você não precisa nem dos 100 mil. Né? Com um pouco menos de 30 mil, você já consegue ser membro da Apex. Então, foi pensando nisso também, né? As pessoas, os investidores que estão começando também, dá uma oportunidade para eles, ou até mesmo para o investidor grande, que quer provar da água e depois investir mais pesadamente. Então, com um pouco menos de 30 mil, você já consegue ser um membro. Né? E algo assim que me dói muito ouvir dizer é que quando você compra uma casa aqui em Orlando, o próprio rendimento dela, quando você tem um financiamento, imagina esses financiamentos que a gente mencionou, 7, 8, 9, 11% de juros, o rendimento ela vai se pagar, né, a própria casa. E isso daí é muito doído para mim como gerente, porque eu administro muitas casas que eu não vendi, então que a pessoa não fez realmente a lição de casa. Claro. E me dói ver que a gente não consegue entregar para todas as casas do nosso portfólio. Eu digo, não conseguimos entregar para todas, não. Para várias a gente consegue, que foram compradas com o preço correto, juros corretos, entrada correta, decorada corretamente. Então, quando se faz esse estudo, totalmente lucrativo. Quando é comprado com impulsionamento ou má informação, ou que seja uma falta de ética de alguém que informou, de um corretor, pressão do corretor, cara. O que quer que seja, aí dá problema. E muitas vezes a gente que sofre com isso. Assim, pô, a casa não está se pagando. Eu falo assim, mas não foi eu que falei que ia se pagar. É verdade. Você pagando esse valor na casa. Então, tem que entender muito bem onde que está entrando. E a gente tem essa experiência, a gente tem esse histórico. Somos aí, né, desde 2019, né, 7 anos fazendo esse trabalho e os nossos números são baseados, né, em casas específicas. Então a gente só adquire a casa que já foi feito o estudo do resort, o estudo do tipo da propriedade, do tipo da decoração, de qual tema que aluga mais. Então são só casas ideais para o investimento. São casas que já estão totalmente preparadas. Então, com menos de 30 mil, você consegue entrar ali como membro e você pode ir aumentando essas unidades com o tempo. Né? E entendendo que, como não temos um financiamento e os nossos números estão aí abertos, né? E o nosso histórico está aberto, vai ter aí, né, aquele lucro. Evidentemente, e legalmente falando, eu não posso garantir lucro, claro. Mas historicamente falando, nunca deixamos de pagar esses valores. Então, consequentemente, a pessoa vai estar recebendo pelo investimento dela. Baseado em resultados, tá, pessoal? Aqui o Ricardo, uma coisa que eu tenho certeza que ele promete é o trabalho dele. E é o amor que ele tem pela empresa, e ele enfatiza essa questão. Tem muitos haters aí na internet, porque quando a empresa está lá em cima, eu estava lendo uma matéria aí, nada a ver, sobre Vagalume, que nós somos a última geração que vamos ver Vagalume. Mas assim, Vagalume, você vê ele quando ele está brilhando e vai ter algum bicho ali que vai querer comer aquele cara, porque está brilhando. Então, falando sobre brilho, nem tudo que reluz é ouro. O Ricardo está falando de um produto específico dele,
que ele estudou, ele analisou, ele se lascou lá atrás, né? Ajustou e hoje ele tem resultado. Os números das apresentações, do que ele fala aqui, é baseado na empresa dele, do jeito que ele faz, e ele puxa, não é planilhinha de Excel não, tá? Ele puxa números da plataforma, tá certo? Então a plataforma, ela faz além do resultado da empresa dele, de casas, né, do mercado ali. Então, nada se promete, tudo é mostrado. Então, eu gosto de falar dessa forma. O que eu gosto muito de conversar aí com, né, prospectos, né, seja aí pessoas que já possuem casa, que quer trazer para Dream Vacation, ou pessoas que querem entrar para Apex, com o maior prazer, a gente entra na nossa plataforma dentro do Airbnb e faz ali o login na frente da pessoa, para a pessoa ver que a nossa várias conta. vezes, tá? Porque assim, realmente é muito duro, porque eu sempre fui muito aberto, né? Sou corretor, como eu falei, e nunca me neguei de dar informação nenhuma ou ajudar outros corretores. Eu acho que Eu que digo, tá? é um mercado assim gigantesco, Demais. tem para todo mundo. O que não deveria ter, e principalmente, né, é dolorido ver a nossa própria pessoas do nosso próprio país fazendo, às vezes enganando ou não tendo a informação necessária e passando a informação errada, né? Então, assim, dentro da plataforma, é os números do Airbnb, é o que é. Não tem como manipular, né? Não tem como manipular. Então, tem números ali que se eu nem gosto de falar por telefone ou pessoalmente, porque a pessoa vai falar, é mentiroso. Exatamente. Não, já ouvindo várias vezes, já comentei com o Ricardo no off. Mentiroso. Eu já comento, eu sempre vendo, desculpa que eu te corte aqui, eu vendo a Dream, cara, você pode ter a empresa que você quiser, baseado em números, tá? Então, eu vi os números deles, eu acompanhei e vejo diariamente e falo, ninguém bate os caras. Ah, porque eu vendo X, então abre para mim, para eu ver, faz o que o Ricardo faz. Então, e como a gente falou que os números vêm de dentro da plataforma, e ele achou um nicho, né, são casas específicas, de tantos quartos, de tanto, tanto, tanto. E essas casas, números de dentro da plataforma, têm uma taxa de ocupação acima de 90% e ele pode falar para mim. E ele vai falar até as experiências que ele tem dessas casas aí mirabulosas, de 8, 10. Como é que é, Ricardo? Como é que... Eu geralmente, né, eu não nego casa, então se você trazer sua casa de 10 quartos, eu vou administrar ela, né, os nossos números, ela tá acima do mercado também, é que quando eu consigo ver, né, um portfólio enorme, eu consigo localizar quais são os melhores retornos de investimento. Então não é que a de 10 não dê dinheiro, não é isso. É que muitas vezes a de 10 não vai pagar o próprio financiamento e a de 10 não vai ser tão lucrativa se eu pegasse esse mesmo investimento e comprasse duas de 5. Então é só isso. A de 10, ela tipicamente, ela fica ali numa média de ocupação com a gente de 70%, 70%, 75%. Então não é assim uma demanda gigantesca. Mas obviamente as diárias são maiores. Claro. Então é muito importante, e dentro da plataforma do Airbnb, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, impossível, então você está alugando a $50 a noite. Ai, Jesus. Não, é o contrário, gente. Esses tipos de casa, quando bem preparada, ela é lucrativa demais. Então, não só a gente consegue, comparado com o mercado, uma ocupação de 30%, 35% a mais do que o mercado, com casas similares da região, mas também a gente consegue uma média de $60 a $70 todos os dias a mais da diária. Então, você aluga mais caro e aluga com mais consistência, né? Então, as de 5 e 6, para mim, funciona muito bem e a gente consegue esse tipo de resultado. 30% acima da média e $60 a $70 a mais da diária. Simplesmente espetacular, né? Então, são números da Dream, que a Apex puxa para trazer para você, está querendo fazer um investimento, que eventualmente, no primeiro momento, não consegue comprar a casa. Falando com o Ricardo, vai descobrir, infelizmente ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, para mim é felizmente, né? Que eu sou otimista, tudo para mim é bom. Basta como é que é a tua visão a respeito disso. Então, não consegui comprar a casa, ele provou por A mais B, mesmo assim você quer comprar, a gente vai vender. Ele vai vender para o cliente dele, eu vou vender para o meu, não tem problema algum. Mas agora, você que está querendo diversificar, né? Aquela palavra que todo mundo usa, dolarizar, criar portfólio. Uma outra grande vantagem, né, da Apex, né, também, outro ponto positivo é a diversificação. Porque, assim,
vamos dizer que você veio e comprou uma casa comigo, né? E você pagou ela em dinheiro, você não tem nem financiamento mais. E aí a gente está alugando. Um acidente acontece, um hóspede botou fogo na casa sem querer. De repente, acendeu uma vela ali no quarto e queimou a cortina e a casa aqui é feita de madeira, gente. Então ela queima mesmo. 2 porquinhos. Então, assim, imagina só aquele investimento que você recebia ali, Nossa. uma certa quantidade de dólares todos os meses entrando na sua conta bancária. Evidentemente, a gente faz um trabalho de consultoria também para o seguro que você deve ter nessa casa. Claro, claro. Tem que ter seguro, pessoal. Muita gente não se atenta a isso, mas acidentes acontecem. Então, beleza, você vai falar, Ricardo, eu tenho seguro, então estou tranquilo. Tá, mais ou menos. Tem partes, né? Primeiramente, sim, você vai receber o dinheiro, né? Primeira coisa. Porém, quando e quando que você vai conseguir um novo permit com a cidade, vai ter que tirar todos os entulhos, fazer uma outra construção, quantos meses ou ano vai te demorar para você voltar a ter aquela renda passiva que você estava tendo, né? Então, se você tem uma casa, se você investiu todo o seu dinheiro ali, acabou-se. Eventualmente volta, mas acabou ali. Agora com a Apex, vamos dizer que a Apex esteja, número bem fácil, 10 casas. E aí, pega fogo em uma, você continua ainda tendo um rendimento de 9 casas. Então o seu rendimento ele não para por uma questão de risco, né? E também tem a questão de valorização, Claro. diversificação, não só do risco, mas de valorização. A Disney ela anunciou que vai fazer um novo parque temático, em contrapartida aí do Epic, da Universal, não quer ficar para trás, né? Claro. Então, se você compra uma casa nesse lado da cidade, a Apex está comprando em vários cantos, de repente a Disney se instala aqui, essas casas que estão mais próximo da Disney, ela vai ter uma valorização maior do que essa que está longe. Essa que está longe também vai valorizar, mas não tanto quanto essa. Então, se você participa desse pool de casas aqui, o seu portfólio também ele sobe mais. Então, a diversificação não só do risco, mas da valorização também é muito importante. Excelente, meu amigo. Eu acho que, rapaz, depois dessa explicação aí, a gente não precisa nem de mais detalhes, né? Quer mais informações de como fazer Eu tenho mais uma. Pois espera aí. Espera aí, volta, corta aí, né? Eu tenho mais uma. Excelente, rapaz. Peraí que eu tô speechless. Tem mais uma. Tem mais uma, muito Taca bom. ali pau, Riquelme. Que é a liquidação. Então, por exemplo, quando você chega, você faz um investimento, às vezes ele é requerido, você tem que ficar 6 meses nesse investimento, 1 ano nesse investimento, Verdade. 5 anos Verdade, nesse investimento. Com a Apex, não. A Apex você tem uma unidade e você pode comercializar ela no próximo dia. Evidentemente, tem que respeitar os nossos valores de mercado. Claro. Então, se a gente está vendendo a unidade por X, você não vai poder vender essa unidade por X mais Y. Porque aqui não é pirâmide, não é nada disso, tá? É muito importante. E por que que isso não vai acontecer? Então, Ramon, você tem 100 unidades. De repente, você precisou de um dinheiro, ou você mesmo vende as suas unidades pelo preço que está tabelado com a gente, ou você pode passar para um dos nossos corretores, pagar a comissão, evidentemente, Claro. e ele comercializa para você essas unidades. Então a liquidez ali é mais tranquila. E enquanto você não vende, você está recebendo o seu lucro, os seus aluguéis. Então, assim, não é que você vai deixar de ganhar se você estiver vendendo. Claro. Então, até o ponto da venda, você ainda recebe os aluguéis. Então, ela tem uma certa liquidez. Uma certa não, uma total, tá? E pra gente finalizar aqui, só para você entender, assinou com a Apex, é Day One, né? Day One. Já começa a receber o dinheiro e os dividendos eles vão recebendo de quanto tempo? Já começa a computar o ganho e recebe a cada 3 meses. É por coro. Mais informações, chama o Ricardo, chama a Dream, chama a Apex. Me chama também, que eu sou o embaixador dessa empresa maravilhosa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Obrigado. E é nóis. Esse cara é foda, né?